Você acredita que com um contrato termo incerto, aquele que você pode ser mandado embora e com 10% de entrada, conseguimos o financiamento aqui imobiliário em Portugal e fomos aprovados em 2 bancos diferentes? E detalhe, falaram pra gente que era impossível. Quer saber como a gente conseguiu isso e quais foram os 2 bancos? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar como. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Camila e esse é o canal Nova Trip Portugal e nós vivemos aqui em Portugal há 3 anos, eu e o Marcel. E já compramos 3 casas que estamos reformando aqui com as nossas próprias mãos. E se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, porque sempre compartilhamos com vocês aqui dicas reais da vivência em Portugal. Então, para o vídeo ficar mais claro e estruturado, eu separei 9 tópicos que eu vou te explicar um a um sobre mitos e verdades. Tópico 1. O mito sobre o contrato efetivo. O que a gente sempre ouviu foi que sem contrato efetivo era impossível. Realidade, nós temos o contrato a termo incerto. Se você não sabe o que é isso, é aquele que você pode ser mandado embora a qualquer momento. E mesmo assim a gente conseguiu. Tópico 2. O mito do fiador. Quando fomos falar com o nosso gerente, ele mesmo já falou, olha, sem fiador é quase impossível. E ainda completou, menos de 20% de entrada, vocês não vão conseguir a aprovação. Mas, como a gente ainda não tinha escolhido, inclusive, a playlist de casas baratas em Portugal, que todo mundo ama, surgiu desse empenho da gente conseguir procurar aqui a nossa casa e já que não servia para a gente decidiu compartilhar para as pessoas, porque por muitas das vezes as casas não eram do nosso agrado, mas poderia ser do agrado de quem está assistindo. Então a gente começou essa saga e compartilhar para vocês. Então pedimos para que o gerente enviasse uma proposta com a média de valores que nós presumimos gastar. E fomos bem taxativos com o gerente. Envia a proposta assim mesmo, se der, deu, se não der, não deu. Porque a princípio ele mesmo já queria bloquear ali e não enviar nada. Importante dizer que nesse processo a gente fez totalmente sozinho, sem intermediário de crédito, só mesmo indo em contato com os nossos gerentes, para poder entender na prática como que funciona esse processo. E se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, que ajuda muito aqui o nosso canal a crescer. Diz aí, tu já sabia do tópico 1 ou do tópico 2? Comenta aqui embaixo. Tópico 3. O mito dos 20% de entrada. Se você está buscando um financiamento imobiliário, com certeza você já ouviu que sem 20% de entrada, sem ser cidadão português, tu não vai conseguir. Mito, a gente conseguiu com 10% de entrada e somente com uma autorização de residência. Mas como que aconteceu esse processo? Vou explicar para vocês o nosso processo. Como eu informei, nós não tínhamos uma casa, um valor em vista, somente uma média de quanto a gente pretendia gastar no imóvel. Pedimos que o gerente fizesse o financiamento e aí ele fez o financiamento, o banco aprovou X valor para a gente. Encontramos a nossa casa, finalmente, a casa aceitava financiamento, porque tem muitas casas aqui antigas que não têm documentação para poder fazer o financiamento. Mas isso aí é um tópico para um próximo vídeo. Diz aqui nos comentários se você quer que a gente fale mais sobre isso. E a nossa casa aqui tinha toda a documentação. O avaliador veio até a nossa casa, fez uma avaliação superior ao que o valor que a proprietária tinha colocado no mercado. E aí o que a gente descobriu? E eu vou te falar, anota bem essa dica, porque o que eu tô te dando aqui, ó, no 0800, muita gente vai te cobrar uma consultoria para poder te falar. Então, presta bem atenção nessa parte do vídeo. Como o avaliador, ele foi na morada e avaliou um valor superior ao do mercado, o que a gente fez? Eu voltei até o banco, falei com o gerente, porque até então o banco tinha aprovado 20% sobre o valor do imóvel. Então, quando você vai pedir um empréstimo bancário, seja para financiamento imobiliário, como é esse caso, quando o banco te libera, ele te libera o valor fechado. E você, no caso aqui, os 20% que falam é sobre o valor fechado. Como a gente fez uma nova reavaliação,
logo, ou nossa margem para os 20% aumentou. Como a gente já tinha dado 10% para a imobiliária, nessa nova reavaliação, como o nosso crédito aumentou e o banco liberando aqui 20% sobre o novo crédito, daria os 10% que a gente já tinha dado. Resumidamente, com esse novo crédito imobiliário, com essa nova reavaliação, a gente conseguiu somente dar os 10% que a gente já tinha liberado no CPCV para a imobiliária. Eu vou deixar aqui uma planilha para vocês. Quem não, se você ficou com alguma dúvida, dá uma pausa e dá uma lidinha. Eu vou dar uma simulação de quanto, vou deixar aqui uma simulação de quanto que foi o crédito antes e quanto foi o crédito aprovado com essa nova reavaliação, para você entender e ficar bem claro em questão de números, uma simulação. Tópico 4. O mito da idade. Muita gente acredita que depois dos 50 ou 60 não dá mais para poder fazer financiamento. Mas, para surpresa de muitos, quando você vai pedir um crédito imobiliário, o banco ele faz uma simulação até 75 anos. É, isso mesmo, 75 anos de idade. Ou seja, ajustando o prazo é super possível. É claro que cada banco tem suas regras e você tem que verificar qual é o limite máximo do seu banco. E se você está achando que o banco vai perder dinheiro, porque você pode morrer no processo, banco nunca perde. Sabe por quê? Porque quando você faz um financiamento imobiliário aqui em Portugal, você tem um seguro de vida, que você tem que pagar todos os meses ou anual, como você preferir, e depende aqui da negociação. Ou seja, o banco nunca perde e ele está sempre salvaguardado. Tópico 5. Criar um histórico sólido com o seu banco. Acho que o primeiro, assim, dentro do tópico 5, existem vários subtópicos. E o primeiro que eu vou te falar, que eu tenho certeza que muita gente não sabe e que pode bloquear o teu financiamento é: meu amigo, minha amiga, se tu usa a tua conta para fazer transferências de jogos de azar, o banco não vai liberar, porque eles conseguem verificar teu histórico bancário e eles não vão financiar um imóvel de 30, 40 anos para uma pessoa que utiliza jogos de azar, que na teoria é uma pessoa instável. Então, se você está querendo fazer um financiamento, fuja desse tipo de jogo de azar. Até porque a gente sabe que, como o próprio nome diz, é um jogo de azar, 99% das pessoas perdem. Então, tome cuidado e não caia nessa cilada. É claro. Segundo, nós sempre domiciliamos o nosso salário ou ordenado na nossa conta bancária para aumentar o vínculo com o banco. Sempre fizemos o IRS. Se você não sabe o que é IRS, é o Imposto de Renda aqui de Portugal. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, que já tem vídeo aí que eu ensino passo a passo de como você fazer. Sempre usamos cartão de crédito e sempre pagamos na data certinha. Eu sei que esse tópico é um tópico bem óbvio, mas tem pessoas que acreditam que se atrasar 1, 2 dias, isso não vai contar no histórico e no score do banco. E conta, minha gente. Então, se você tem cartão de crédito, inclusive, se você quer saber como tirar um cartão de crédito aqui em Portugal, também tem vídeo já no nosso canal explicando como que a gente conseguiu. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês também. Então, muito importante, não atrasar de jeito nenhum cartão de crédito. E muito importante no meu ponto de vista, que é você sempre guardar um dinheiro todos os meses. A sua reserva de emergência. O banco, assim como qualquer instituição financeira, ele sempre vai priorizar pessoas que são regradas, pessoas que conseguem fazer uma reserva, uma poupança todos os meses. E isso vai contar para o teu score na liberação de um futuro crédito imobiliário aqui em Portugal. Tópico 6. O mito do histórico. Como assim, Camila? Você acabou de falar que o histórico tem que ter um histórico no banco e agora você está falando que não tem que ter histórico. Meus amigos, aqui em Portugal é uma eterna variável. Então, nem sempre tudo é regra. E esse tópico vem te dizer isso. No novo banco, que é o nosso banco desde que chegamos aqui em Portugal, nós temos relacionamentos, nós temos históricos, como eu já havia dito aqui para vocês. Mas o que vocês não sabem é que a gente tinha conta também no Active Bank. E mesmo sem movimentar, sem domiciliar salário, que seria aqui o ordenado,
Mesmo assim, eu pedi uma simulação tanto para o Novo Banco como para o Active Bank e ambos aprovaram. Ou seja, isso mostra para vocês que mesmo sem histórico bancário, o banco também libera mediante o teu score. Isso mostra que cada banco tem critérios diferentes de avaliação e vale a pena ver individualmente com cada banco. Tópico 7. Intermediário de crédito. Quando nós víamos vídeos de pessoas que compraram casa aqui em Portugal ou tentava buscar sobre o assunto, sempre tinha a função desse intermediador de crédito, que sempre falaram, e realmente você não paga nada, para que eles façam a simulação com vários bancos, te apresentar a melhor taxa, a melhor condição. Só que a nossa experiência foi péssima. A gente tentou com alguns e simplesmente no primeiro contato, por não ter contrato efetivo, por não ter fiador, por não ser cidadão português, eles nem fizeram simulação e falaram que não ia ser aprovado. Então, meu amigo, minha amiga, se você está buscando um financiamento aqui em Portugal, fica a dica. Não desista no primeiro não. Eu acho que quem é imigrante aqui vai ter essa empatia de saber que em Portugal tu tem que ser realmente resiliente. Porque tem algumas situações que tu vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 não. Mas como a gente é brasileiro, a gente não desiste. O que a gente fez? Foi direto com o nosso banco, os nossos 2 bancos, que é o Novo Banco e o Active, e ambos aprovaram. E não esquece, se você acha que esse conteúdo está sendo relevante para você, está te ajudando, já deixa aquele likeão, ajuda muito a gente, e compartilha com aquele teu amigo, teu parente, aquele que quer vir para Portugal, ou aquele que já está aqui, já não aguenta mais pagar arrendamento, que arrendamento só sobe. Inclusive, a gente fez um vídeo recentemente mostrando para vocês que tanto no centro do Porto como no interior o preço dos arrendamentos está igual. Então antes tinha aquele mito, se eu morar no centro eu vou pagar muito caro, então eu vou para o interior para pagar menos. E hoje em dia não está acontecendo isso. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição, que é um vídeo muito bacana, que o Marcel fez aqui um compilado de informações. Então, se você não assistiu, fica nesse vídeo, termina de assistir, que depois eu deixo aqui o link na descrição para você ver esse vídeo bem bacana. Tópico 8. Taxas e condições. Existe taxa fixa e taxa variável. Qual será delas que vale a pena? Esse vídeo é um pouco complexo para te falar assim superficialmente, então se você quiser que a gente faça uma parte 2 falando especificamente sobre taxa fixa ou taxa variável, qual é a melhor, diz aqui nos comentários que a gente faz uma parte 2. Tópico 9. Incentivo do governo para jovens até 35 anos. Se você tem menos de 35 anos, existe um incentivo do governo para o financiamento imobiliário aqui em Portugal. Já fizemos um vídeo aqui explicando para vocês, detalhando, eu vou deixar aqui o link na descrição, que basicamente o governo vai pagar a entrada do seu imóvel. Ou seja, o valor de entrada que você teria que disponibilizar no ato da compra vai ser embutido no teu financiamento. Lembrando que isso é para jovens até 35 anos. Então, se você tem 35 anos ou menos, pode ser que esse incentivo seja de muito valia para você. Vou deixar aqui o vídeo na descrição para você acompanhar esse vídeo completo. Então é isso, meus amigos. Com contrato termo incerto, 10% de entrada e sem fiador, conseguimos 2 aprovações de créditos imobiliários aqui em Portugal. Se o seu sonho é comprar uma casa aqui em Portugal, não deixe que os mitos e as primeiras respostas negativas te impeçam de tentar. E se você chegou até esse momento do vídeo, tem um pequeno recado aqui para você. Quer comprar uma casa em Portugal? Sabemos comprar uma casa nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente se você for fazer isso em outro país. Aqui em Portugal, que é um país cheio de burocracia, muitas pegadinhas e coisas que podem fazer você perder muito dinheiro nessa transação. Foi por isso que nós criamos um e-book que é quase um livro mágico, que é uma leitura também obrigatória se você não quer ser enganado e você não quer perder dinheiro. Uma leitura fácil e rápida, mas cheia de conhecimento. Link na descrição. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like, comenta aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, compartilha com um amigo, com um familiar que tem essa pretensão, esse sonho de comprar uma casa aqui em Portugal. E não esquece, se quer saber tudo sobre taxa fixa e taxa variável,
Comenta aqui embaixo também para que a gente possa fazer a parte 2. E hoje, com as 3 chaves aqui das 3 casas que nós compramos aqui em Portugal, eu compartilho com você que é possível sim. E se você é brasileiro, se você sabe como é difícil no nosso país conseguir um financiamento imobiliário, eu tentei 2 vezes no Brasil e não consegui. E olha que eu tinha um salário na época acima da média nacional e mesmo assim o banco negou. Então, para mim, é muito gratificante vir para um país, a gente sabe que ser imigrante tem 300 mil dificuldades e só você sendo imigrante sabe o que é, e conseguir, depois de 3 anos, estar aqui com as nossas 3 chaves é muito gratificante. Esse é o vídeo, meu nome é Camila, esse é o canal Nova Trip Portugal e até o próximo vídeo. Beijo!